Ministério Público ajuizou ação civil contra o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, e mais 5 pessoas. A denúncia é de que o grupo obteve uma licença ambiental particular em nome da prefeitura. O que leva o prefeito de uma cidade a trabalhar em benefício de particulares, quando este deveria, na realidade, trabalhar pelo coletivo? E o pior, expondo o município em um esquema que poderia comprometer as finanças. É isso que o Ministério Público quer saber. Por isso, apresentou uma ação civil pública de improbidade administrativa contra o prefeito de Franca, Alexandre Augusto Ferreira, e mais 5 pessoas. Alexandre, juntamente com este grupo, não mediu esforços para que uma licença ambiental irregular, que deveria ser emitida em nome de pessoas físicas ou jurídicas, fosse, na realidade, emitido no nome da prefeitura. Quando chegamos à CETESB, nos foi indicado que o empreendimento estava licenciado, quando não havia licenciamento anterior permitindo essa operacionalização no nome de nenhuma entidade, e ela deveria estar no nome dos curtumes. O esquema começou em 2013. Um grave dano ambiental na lagoa de tratamento de resíduos dos Curtumes impediu que uma nova licença fosse emitida. Foi aí que o prefeito entrou em ação. Para garantir a licença, várias pessoas foram envolvidas, entre elas o secretário de Serviços e Meio Ambiente, Ismar Tavares, o assessor da presidência da CETESB em São Paulo, Francisco Roberto Sete, o filho dele, que é funcionário da Associação dos Manufaturadores de Couro, Marcos Sete, a atual gerente da CETESB em Franca, Vera Lúcia Segreto Barilari, e o representante da ANCOA, Sérgio Figueiredo de Melo Barros. Na verdade, o licenciamento é feito na CETESB, houve gestão por parte de assessor da CETESB junto ao prefeito municipal e junto à gerente regional para obter e agilizar esse licenciamento em favor dos particulares, mas em nome do município, e por fim o município assumiu essa responsabilidade contra um parecer da própria Procuradoria Jurídica do município. Marcos, filho do assessor da presidência da CETESB, foi quem fez o projeto inicial para a obtenção da licença, mesmo não tendo qualificação para isso. Ele teria sido contratado pela prefeitura, segundo o Ministério Público, de maneira ilegal. Com o projeto pronto, o grupo se mobilizou e em janeiro de 2014 a licença foi emitida. Estes documentos comprovam a irregularidade. A licença estava em nome da Prefeitura de Franca, mesmo a Prefeitura não sendo responsável por este serviço. A licença leva ainda a assinatura do prefeito Alexandre Ferreira. Ele tinha um parecer do procurador-geral do município indicando que não se poderia assumir responsabilidade em nome do poder público, em nome do município, em favor de particulares, porque a legislação ambiental deixa muito claro que quem tem que fazer o licenciamento é o empreendedor, no caso os curtumes. Na ação civil pública, o promotor relata que a licença retirada no nome da prefeitura pode ser, na realidade, uma troca de favores. É que na eleição de 2012, o Curtume Della Torre fez uma doação para a campanha de Alexandre Ferreira. Ainda segundo o Ministério Público, o Curtume Della Torre é um dos que mais utilizam a lagoa de tratamento. A Câmara deveria sim se posicionar e ela deveria sim investigar e aprofundar e para apurar eventuais responsabilidades políticas e legais do Alexandre e do secretário dele. Todos os envolvidos são réus na ação civil pública, que pede ressarcimento por eventuais danos ambientais, danos sociais e dano moral coletivo. O promotor ele usa o termo cobrança de fatura, ele fala. Uma vez que o maior usuário da lagoa é um curtume que foi um dos maiores doadores para o prefeito. É de se causar uma grande estranheza. E, em fato, esse, inclusive, que deve ser investigado também bastante a fundo, uma vez que é grave, que quem pagou por isso fomos nós. André Costa, de Franca, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou em nota que a licença foi revogada a pedido do próprio prefeito e que não houve nenhum prejuízo à cidade. A ANCOA disse que só vai se manifestar em juízo. A CETESB afirmou que não tem conhecimento do processo e, por isso, não vai se manifestar. Quanto ao licenciamento, disse que não houve irregularidades. Marcos Sete, filho de Roberto e funcionário da ANCOA, não foi encontrado para falar sobre a questão. O Curtume Della Torre, que fez a doação para a campanha de Alexandre, foi procurado, mas ninguém quis se manifestar. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações. André?
Pussi, para falar mais sobre esta grave denúncia, nós conversamos ao vivo com o cientista político Jonas Marangoni. Professor Jonas, tem explicação o prefeito intervir em algo particular, quando na realidade ele deveria trabalhar pelo coletivo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Se for comprovado que isso ocorreu realmente, né, isso ainda está no trâmite da justiça, então, se for comprovado, é uma irregularidade grave. Infelizmente, esse é um problema não só na nossa cidade, é um problema no nosso país, que parece que há uma confusão entre público e privado. E o que é privado pertence a mim, e o que é público também pertence a mim. Então isso está errado, o público não pertence a ninguém. E por isso é necessário que o Estado preserve pelo bem público e não confunda com aquilo que realmente é privado e que tem dono, e que aí o dono que precisa cuidar disso. Como o senhor mencionou, o prefeito ele deve zelar pela coisa pública, mas ao assumir essa responsabilidade da licença, o prefeito colocou em risco as finanças do município. Isso mostra falta de responsabilidade? Se ficar comprovado, realmente isso mostra que é um caso grave, né? Não cabe à prefeitura cuidar de um bem privado, por mais que esse bem privado tenha uma relação com a cidade, que são os curtumes que geram empregos, mas é necessário aí entender o porquê disto, né? É isso que eu acho que as investigações têm que ir atrás. Por que ocorreu isto? Por que a prefeitura assinou um documento que pertence a um grupo privado? O fato do prefeito não acatar o parecer do procurador jurídico, alertando para a irregularidade, pode mostrar um certo autoritarismo? Antes de mais nada, eu acho que talvez isso mostre uma ingenuidade, né? Se você tem um jurídico por trás da prefeitura, eu acho que essas são as pessoas que estão com melhor capacidade de interpretar aquilo que pode e aquilo que não pode perante a lei. Então, eu achei que no mínimo, sendo bem sutil, assim, uma ingenuidade do prefeito ao não acatar aquilo que o parecer jurídico da prefeitura passou. Obrigado, Jonas, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras notícias ao vivo, direto de Franca. É com você, Pussi.